Shalom, igreja, bom dia. Estamos felizes com mais um dia do Senhor. Esperamos que hoje o tempo fique um pouquinho mais fresco, talvez uns 500 graus. Mas já vou pedir para os irmãos se colocarem de pé e abrirem a palavra de Deus em João, no capítulo 16. A gente vai ler os versos 7 e 8. Estão me ouvindo bem? Amém. Amém? Todos acharam? Amém. João 16, verso 7, diz o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse dia, por mais um dia, e nós te pedimos, Senhor, flui no nosso meio, Pai. Traz, Senhor, aos nossos corações o reparo que precisa ser feito. Traz, Senhor, o entendimento que a nossa mente tem tentado interromper. Traz, Senhor, a libertação dos cativos essa manhã. Traz a cura dos enfermos, Senhor. Traz a salvação, Pai. Que o teu reino venha essa manhã, Pai, com poder e glória para a honra do teu nome, Pai. Repreende já toda distração, tudo que não se chama Jesus, Senhor, para fora nesse momento, Pai. Porque essa manhã será uma manhã gloriosa na tua presença. Assim, Senhor, nós já declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, no final do ano, o pastor Pedro, ele nos disse que a palavra para a igreja esse ano é um comprometimento com excelência. Eu acho que isso já está bem fixado nas nossas mentes, porque todo mundo que vem pregando desde janeiro, o Espírito Santo tem direcionado a falar isso. E se ele tem direcionado todos os pregadores nesse sentido, é porque ele quer agir nesse sentido. Então, eu quero começar essa manhã falando sobre o Espírito Santo, a gente vai falar do ministério do Espírito Santo. E a gente vai entender que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele vai querer trabalhar primeiro em nós, para depois trabalhar conosco. E eu quero começar essa pregação fazendo duas perguntas. Hoje acho que eu vou interagir bastante com a igreja. A primeira pergunta é: quem crê que Deus criou todas as coisas, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente está alinhado no mesmo entendimento, na mesma fé. Agora, quantos creem que o Deus que criou todas as coisas, ele já sabia de todas as coisas antes delas acontecerem? Diga amém. 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 Então eu quero começar essa ministração sobre o Espírito Santo falando disso. E para isso a gente vai ter que voltar bastante lá atrás. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, em algum momento houve um nada. Havia apenas Deus na pessoa da Trindade. Nada e ninguém ainda existia. Apenas Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Era o que a gente pode denominar de mundo incriado, antes da criação do mundo. E esse mundo incriado, ele era a habitação de Deus. Deus vivia de forma plena, de forma satisfeita. E por que eu estou falando isso? É para que a gente entenda que a obra da criação, ela não foi para completar a Deus. A obra da criação é para ser uma extensão do reino e do poder de Deus. Então vamos voltar para esse momento e imaginar que Deus começa a criar as coisas. Eu não vou colocar aqui numa ordem hierárquica, numa ordem de importância, mas vamos imaginar que uma das primeiras criações de Deus tenha sido os anjos. Depois ele criou o universo. Depois a nossa galáxia, a Via Láctea. Depois a Terra. Será que Deus saiu simplesmente criando?
para ver o que ia acontecer? Não. Lá no mundo incriado, eu penso que Deus Pai, ele se reúne com Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa espécie de um conselho entre a Trindade, para decidir a respeito da obra da criação, do que iriam fazer. Vou tentar explicar isso de uma forma mais clara. Eu fiz uma pergunta: quantos creem que o Deus que criou todas as coisas sabe de tudo que vai acontecer antes mesmo que elas aconteçam? Então, antes de Deus criar o universo, a Via Láctea, a Terra e, consequentemente, o ser humano, eu penso que lá nesse conselho da Trindade, Deus Pai fala: nós sabemos que, ainda que não seja determinado por nós, o homem vai cair, o homem vai pecar. Vamos criá-lo mesmo assim? Ele vai cair, vai pecar. Vamos? E eu penso que é nesse momento que entra o que a gente vê em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, ou em Apocalipse 13, 8, que diz que Jesus é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, Deus decide criar as coisas. E por quê? Porque Jesus se comprometeu a ser o preço do resgate. Vamos tentar ilustrar isso. Vamos imaginar que o pastor Pedro é Deus Pai, o Alan é Jesus, Felipe é o Espírito Santo. E aí, o pastor Pedro, no caso Deus Pai, fala: por escolha do homem, ele vai cair, ele vai pecar. Mas a gente não quer que a nossa imagem e semelhança se perca. E aí, Jesus levanta a mão e fala: Pai, quando chegar o dia, na plenitude dos tempos, eu estou me comprometendo a esvaziar da minha glória, me tornar homem e ser obediente até a morte de cruz. Eu vou ser o preço do resgate. E aí, nesse momento que ele levanta a mão, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala: Jesus, fique tranquilo, porque depois que você fizer a sua obra, você pode me enviar, porque eu vou trabalhar com todas as minhas forças para confirmar aquilo que você fez, para que o sacrifício seja validado, para que a humanidade seja resgatada pelo preço do sangue derramado na cruz. E eu penso que a partir desse momento, desse concílio, tudo começou a ser criado. Então, é nesse momento que nós temos que começar a entender o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo não vai ser entendido por nós olhando as circunstâncias. Ele já começou numa eternidade passada, onde nada e ninguém existia, apenas Deus na pessoa da Trindade. Lá, o Espírito Santo já se comprometeu a fazer uma obra necessária. E quantos querem ter esse relacionamento com o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Mas o problema que eu vou abordar mais na frente ao longo da pregação é que a nossa geração é uma geração egoísta. É uma geração que quer se relacionar com o Espírito Santo apenas para que ele satisfaça os seus desejos, apenas para ele atender às suas expectativas, às suas necessidades, sejam elas reais ou emocionais. Em outras palavras, nós queremos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, mas nós não queremos nos relacionar com a missão do Espírito Santo. Então vamos imaginar o seguinte exemplo: eu e o Alan somos amigos, isso não é um exemplo, isso é um fato. Mas ao longo da nossa caminhada, eu falo para o Alan que eu não quero mais me relacionar com o chamado dele para a obra. Quero me relacionar apenas com a pessoa do Alan. O que vai acontecer com o nosso relacionamento com o passar do tempo? Vai começar a ter uma lacuna, vai começar a ter um buraco, um espaço. E o tempo que hoje o Alan gasta comigo vai começar a cada vez ficar mais escasso. A mesma coisa acontece na obra do Espírito Santo. Se nós queremos nos relacionar apenas com a pessoa do Espírito Santo,
sem nos relacionar com a missão do Espírito Santo, esse relacionamento vai ser interditado. Então, nós temos que aprender a desenvolver uma mentalidade empreendedora. Eu tenho que começar a desejar não apenas que o Espírito Santo seja meu parceiro, mas eu tenho que querer também ser parceiro do Espírito Santo. Eu tenho que querer ser parceiro da missão do Espírito Santo. Eu tenho que querer me colocar como instrumento nas mãos do Espírito Santo para que ele cumpra o seu propósito. Mas isso talvez possa chocar até um pouco. Por quê? Porque muitas vezes você tenha pensado no seu relacionamento com o Espírito Santo, se não de uma forma egoísta, mas de uma forma limitada sobre você mesmo. Então vamos voltar lá no mundo incriado. Quando Deus se reuniu com Jesus e o Espírito Santo e começou a criar as coisas, o papel do Pai era determinar o que seria criado. O papel de Jesus, fazer a obra da redenção. O papel do Espírito Santo, convencer. E é curioso que todos eles tiveram parceiros nesse processo. Por exemplo, Deus Pai, ele tem parceiros na obra da sustentação do universo. Os anjos, por exemplo. Deus Filho, Jesus, ele teve parceiros quando ele estava aqui na terra, os apóstolos. E o Espírito Santo também tem parceiros. Quem são os parceiros do Espírito Santo? Nós. Então, para nós entendermos melhor essa mensagem, não adianta apenas a gente falar sobre o processo da criação, que lá no mundo incriado teve uma reunião, um concílio entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e decidiram criar o homem, porque Jesus se comprometeu a ser o preço do resgate e o Espírito Santo se comprometeu a glorificar o ministério de Jesus. Nós precisamos também falar do processo da queda, porque ele não acontece da noite para o dia, ele é gradual, o próprio nome sugere, ele é um processo. E em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ok, então quando a gente fala sobre o pecado, e a gente pensa assim, o pecado, ele nasce com a desobediência. Particularmente, eu penso que a desobediência, a transgressão da lei, que é o pecado, ela é a materialização desse pecado. Mas o pecado, ele já vem sendo gerado antes. Ele já nasceu antes, ele começa antes. Em que momento? Aí a gente pode pensar, na nossa mente, ok. Mas como ele surge? Eu penso que o pecado, ele nasce com a incredulidade. Como assim incredulidade? A gente vai abordar isso e eu acho que vai ficar de uma forma mais clara para os irmãos entenderem. Mas eu penso que o pecado, ele é o ventre onde a incredulidade é o ventre onde o pecado é gerado. Em Tiago, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, ele fala o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Ou seja, primeiro vem o quê? A concupiscência. Aí vem a gestação do pecado. E quando o pecado, ele nasce, ele produz a morte. Então, o homem só desobedeceu porque ele duvidou da palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, fala o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bom, a primeira coisa, quando a gente lê esse texto, dificilmente a gente consegue perceber a provisão e a generosidade de Deus. Por quê? Porque geralmente a gente pensa que havia 2 árvores no jardim. Só que especialistas em árvores dizem que existe mais de 2.500 espécies de árvores frutíferas. Então, certamente, uma de cada espécie estava no Éden. Então, o que Deus estava falando é: você pode comer disso tudo, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. E nós sabemos
que Adão transmitiu esse conhecimento a Eva. É claro que também sabemos que foi um conhecimento comunicado, transmitido, não foi um conhecimento revelado por Deus. E Eva não buscou essa revelação em Deus. Mas um fato é claro, Eva sabia que não podia comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Então Satanás se apresenta a Eva. E a primeira coisa que Satanás faz é tirar os olhos de Eva em tudo que Deus deu para eles, em toda a bondade, provisão e generosidade, e colocar os olhos dela naquilo que ela não podia ter. E aí, lá em Gênesis 3:4, diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, o que está acontecendo? A serpente se apresentou a Eva e fala para Eva: olha só, vocês não podem comer das árvores do que estão no jardim, do fruto das árvores que estão no jardim. E Eva fala: não, a gente pode, eu só não posso comer nem tocar. A gente sabe que Deus não falou nada de tocar do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque senão eu vou morrer. Aí Satanás fala o quê? O que a gente acabou de ler: você não vai morrer. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E a partir desse momento, a Bíblia nos diz que Eva começou a olhar a árvore de uma forma desejável, agradável. Ela se tornou boa aos olhos de Eva para obter discernimento. Então, a partir do momento em que Eva duvidou que Deus iria fazer aquilo que ele disse que ia fazer, que é que eles morreriam, ela pega o fruto e come. Se Eva tivesse dito a Satanás: espera aí, Satanás, espera aí, serpente, né? Espera, serpente, você está errado. Deus disse que eu não posso comer dessa árvore, porque se eu comer eu vou morrer. Quem é você para colocar a palavra de Deus em jogo? Quem é você para dizer que Deus não vai fazer aquilo que ele disse que iria fazer? É a partir do momento, irmãos, que a palavra de Deus não tem mais governo sobre a minha vida, que eu vou me tornar independente. Eu não vou fazer as coisas da maneira como Deus disse, mas sim da minha maneira. E quando a gente faz isso, a gente entra numa estrada que nos leva em direção ao pecado, não mais em direção a Deus. Por quê? Porque quando eu me torno independente, eu não deixo a palavra de Deus ter governo e autoridade sobre a minha vida. Por isso, a incredulidade, ela é a mãe de todos os pecados. Então, o processo de queda, ele se inicia com a incredulidade. Aí, a partir daí, vem toda a desgraça causada pelo pecado. Posteriormente, Jesus vem. Ele cumpre o que prometeu ao Pai lá no mundo incriado. Ele vem e tem a morte vicária, uma morte substitutiva pelos nossos pecados. Ele derrama o seu sangue na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscita e ele é assunto aos céus. E eu fico imaginando, quando Jesus entra no céu com a sua glória, ele pergunta ao Pai: Pai, o sangue derramado satisfez a sua justiça? E o Senhor fala: satisfez. E aí agora ele olha para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, você pode descer e glorificar o meu nome. E é por isso que em João 16, nos versos 13 e 14, diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo, ele não vem fazer a obra de si mesmo, mas sim a respeito daquele que o enviou, de Jesus. E nesse momento começa o ministério do Espírito Santo de restaurar o homem caído. A restauração do homem caído, o primeiro ministério do Espírito Santo, está lá em João 16:8, que nós lemos, que é convencer do pecado. Mas qual é o pecado original? Pelo que eu estou relatando, a incredulidade.
Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que a gente tenha um relacionamento profundo, pleno, poderoso com Deus, a gente precisa restaurar aquilo que foi perdido lá atrás, a fé. E a fé aqui não é apenas para receber de Deus. A fé aqui é principalmente para se submeter à palavra de Deus. Eva só se rebelou porque ela não tinha mais fé suficiente na palavra de Deus. E a fé é a gente confiar no caráter de Deus. E quando a gente perde isso, a gente vai fazer as coisas da nossa maneira. A gente vira independente, rebelde, o que quer que seja. Mas a gente não faz as coisas mais da maneira que Deus deseja. Então, para que o relacionamento com Deus seja restaurado, a primeira coisa que o Espírito Santo precisa fazer é o quê? Restabelecer o padrão de fé que foi perdido lá atrás. E como é que ele faz isso? Destruindo aquilo que assolou a humanidade, que é a incredulidade. Em Romanos 10:17, ela vai falar o seguinte: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, ela é plantada em nossos corações através da palavra de Deus. Então, o Espírito da verdade, ele vem agora restaurar o padrão original da fé, para reconectar-nos com Deus, restaurando, consequentemente, o nosso relacionamento original com Deus. E como ele vai fazer isso? Restabelecendo aquilo que foi perdido lá no Éden. Ele vai fazer isso restaurando a nossa fé, que foi perdido lá no Éden. E quantos querem se relacionar com Deus? Diga amém. Amém. Fé. Sem fé é impossível. Você pode vir aqui para a igreja domingo, você pode orar, sem fé é impossível você se relacionar com Deus. E como o Espírito Santo trabalha com isso? Nos convencendo do pecado. Quantos creem que Deus existe? Amém. Amém. Só que até aí, a gente não se diferenciou sequer dos demônios. Tiago 2,19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Na verdade, às vezes nos diferencia para pior, porque muitas vezes nós não temos o temor a Deus. Nós não temos a reverência na presença de Deus. Agora, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus, também não chegamos em lugar nenhum. Quantos creem que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade? Amém. Amém. Também não chegamos em lugar nenhum. Agora, por fim, senão a gente vai ficar aqui 2 horas falando a mesma coisa. Quantos creem que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade na sua vida? Amém. Glória a Deus. Por quê? A verdade que liberta, desculpem agora o pleonasmo, a verdade que liberta é a verdade que é verdadeira na sua vida. Por quê? Não adianta apenas que seja verdade, ela precisa ser verdade na minha vida. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Quantos creem que Jesus morreu pelos nossos pecados? Amém. Essa verdade que é inquestionável para você, ela não é inquestionável para um muçulmano. Ela não é inquestionável para um budista, para um espírita, para um candomblessista. Então, essa verdade que em você operou salvação, neles não opera nada. Por quê? Um budista, por exemplo, ele não está salvo no seu budismo, porque ele não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode até crer que Jesus veio em carne, que Jesus era um espírito evoluído, mas ele não tem aquela verdade vicária no seu coração. Ele não tem a verdade que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, não basta apenas ser verdade, precisa ser verdade na sua vida. E isso é papel do Espírito Santo. Isso é papel do Espírito Santo. Só que nós pensamos
que a incredulidade é outra coisa, é um outro universo. Não. A incredulidade, ela está na nossa incapacidade de acreditar que a palavra de Deus tem gerenciamento sobre a nossa vida. Por isso que Tiago, ele fala no capítulo 1, no verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. O que Tiago está dizendo? Se eu falo que eu creio, mas eu não pratico, é a mesma coisa que olhar no espelho e ver meu rosto natural. Ou seja, aquilo que eu confesso com os meus lábios que creio, mas que não permito que tenha governo sobre a minha vida, isso não me transforma. E o que a gente começa a ver? Uma geração de cristãos, de crentes incrédulos. Pessoas que confessam a palavra, mas quando chega no momento de colocá-la em prática, não chega em lugar nenhum. Vamos dar um exemplo. Todos aqui, ou pelo menos a esmagadora maioria, crê que Jesus tem poder para curar qualquer coisa. Agora, por que nós temos uma dificuldade muito grande em orar por uma pessoa já com uma doença num estágio avançado? Enquanto que uma pessoa com uma dor de cabeça, uma dor muscular, uma dor nas costas, nós oramos com mais intrepidez, com coragem. Por que é tão distante essa nossa crença da nossa prática? E nós cremos que Jesus pode curar. Eu penso que é porque nós cremos, mas nós não temos fé. Como assim? A crença, ela é o fundamento. A fé é a ação sobre esse fundamento. Então, se nós permanecermos assim, sem colocar em prática, nós vamos morrer sem ver uma pessoa. Claro que há soberania de Deus, nós entendemos isso, mas nós vamos morrer sem ver uma pessoa num estágio mais avançado de alguma doença, sem ser curada, mas crendo que Jesus pode curar. Se Eva, irmãos, tivesse crido que morreria, se ela não tivesse duvidado que morreria, ela teria rechaçado Satanás muito facilmente. E a partir de então, as maldições entram na terra, a partir do pecado original. Em Gênesis 3 e 4 ele vai nos falar, mas a gente nem vai ler porque seria muito longo ler esses dois capítulos. E quando as maldições entram na terra, sobre a mulher seria o quê? Ela iria conceber com dores. Sobre a serpente, rastejaria sobre o seu ventre e iria se alimentar de pó. E para o homem, para o ser humano, para o homem, porque és pó, ao pó retornarás. E quando a gente fala na Bíblia de figuras, de tipologia, o que representa a serpente? Satanás. Jesus fala a antiga serpente, ele está falando de Satanás. Então, quando fala que a comida de serpente é pó, está falando que a comida de Satanás é pó. E quem é pó no mundo espiritual? Aquele que não retém a verdade da palavra. Aquele que não retém a verdade da palavra é comida de Satanás no mundo espiritual. Por quê? Porque o universo, ele é criado e é sustentado pela palavra de Deus. Nós não vamos viver sem a palavra de Deus. Não tem como viver sem a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a palavra de Deus deixa de ter força na minha vida, qualquer coisa que eu faça é qualquer coisa, menos cristianismo. É por isso que o Espírito Santo, ele precisa nos convencer da verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. E qual é a verdade? O pecado, a incredulidade. Nos convencer de que os valores de Deus não são valores na nossa vida. Nos convencer de que o que Deus determinou não é determinante para a nossa vida. Nos convencer de que a verdade de Deus não é verdade na nossa vida. Aí é que está a incredulidade. Mas a gente pensa que a incredulidade está na incapacidade de receber, na incapacidade de alcançar interesses pessoais.
A incredulidade é muito mais profunda do que isso. Crentes incrédulos confessam a palavra, mas não se sujeitam a ela. Dizem que amam a palavra, mas ela não exerce governo e autoridade sobre a vida deles. Então, o Espírito Santo, ele precisa nos convencer desse pecado. Mas o que a religião vem fazer? A religião vem fazer o que nós temos hoje em dia. Nada a ver. O que Deus chama de pecado, a religião fala, nada a ver. O que Deus fala que está desalinhado com a sua palavra, a religião fala, nada a ver. E por quê? Porque nós não estamos alinhados com o Espírito Santo. E aí passa a ser uma forma de nós aplacarmos a nossa consciência, diminuirmos uma acusação mental de um cristianismo fadado ao fracasso se a gente permanece assim. Então a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós nesse convencimento. Nós não vamos nos relacionar com o Espírito Santo de uma maneira profunda sem deixar primeiro que ele nos convença desse pecado. Deixar que ele trabalhe em nós nessa questão. Ou seja, aquilo que ele diz mediante a palavra que é pecado, tem que ser pecado na sua vida. Não é nada a ver. É a palavra de Deus. Se é, é. Só que nós temos resistido ao Espírito Santo porque nós não queremos nos adequar ao padrão que ele próprio estabeleceu. Quantos creem que Jesus, que há salvação fora de Jesus? Ninguém crê. Estão certos, porque debaixo dos céus não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus. Mas quem nos convence a respeito desse nome? O Espírito Santo. Quem nos convence a respeito de tão grande salvação? O Espírito Santo. A respeito desse amor? O Espírito Santo. Nós não seremos cristãos sem um relacionamento profundo com o ministério do Espírito Santo. E como eu vou ter esse relacionamento com o ministério do Espírito Santo se eu só quero me relacionar com a pessoa do Espírito Santo? Nós queremos relacionamentos pautados em nós mesmos, relacionamentos egoístas, como se o Espírito Santo ele viesse nos aprovar, mesmo quando nós estamos desqualificados pela palavra, como se ele viesse nos respaldar, mesmo quando nós estamos fora dos padrões das Escrituras. E isso não existe. A Bíblia nos fala de algumas práticas lá em 1 Coríntios 6:9 e em Apocalipse 21:8. E ela fala de algumas práticas que levarão o homem ao inferno. Exemplo, a mentira. Aí tem uma pessoa que já está um bom tempo na igreja e ela é mentirosa. Ela tem a prática reiterada da mentira, mesmo sabendo que isso é uma verdade de Deus, o que está escrito no texto. E aí, o que ela fala? Nada a ver. Isso, na verdade, não é um pecado, é uma fraqueza. Deus me entende. Deus me ama. Irmão, se nós estamos já há um bom tempo na igreja e nós permanecemos tendo práticas reiteradas e deliberadas de pecado, nós não temos que pensar sobre fraqueza. Nós temos que pensar sobre natureza, porque nós ainda não permitimos que o Espírito Santo nos convença a respeito do novo nascimento. Como a gente vai chamar de pecado, de fraqueza, algo que vai te levar para o inferno? É pecado. Mas nós temos resistido ao Espírito Santo de uma forma muito religiosa, de uma forma muito teológica, de uma forma, entre aspas, muito cristã. Se eu tenho essa postura de pecado, eu estou dizendo que eu não permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida nesse convencimento. Eu estou dizendo que eu não chamo de pecado o pecado da mentira,
da prostituição, da lascívia, do que quer que seja. Na verdade é nada a ver. Na verdade, Deus me ama, Ele me entende, é uma fraqueza. Irmãos, aquele que estava lá no mundo incriado, que entrou em acordo com Jesus dizendo: eu vou glorificar o seu nome, eu vou glorificar o sacrifício da cruz, eu vou glorificar o sangue derramado para que a humanidade seja salva por eles. Ele, o Espírito Santo, ele te liberta do pecado. Ele te liberta da escravidão do pecado. O Espírito Santo, quando nos livra do pecado, nós podemos dizer o quê? Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar em Cristo e ponto final. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, ela derrubou, ela anulou a lei do pecado. Romanos 8:2 fala o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. É isso que o Espírito Santo, ele vem fazer no nosso meio. Mas a religião, ela tenta nos impedir, sempre trazendo o nada a ver. O nada a ver. Então, se nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, eu estou dando um exemplo de que eu estou resistindo a ele, porque eu permaneço com essa prática do pecado deliberadamente. E aí eu começo a criar doutrinas para justificar os meus erros. Eu começo a falar: peraí, mas Deus já pagou o preço pelos meus pecados. Então todos os meus pecados, de antes, de agora e do futuro, eles já foram perdoados por Jesus, ele já pagou o preço. Então eu posso viver da maneira que eu quero, fazer o que eu quero, o que quer que seja, sem me importar com isso. Nós temos que aprender, se nós queremos uma geração sarada, nós temos que aprender a nos entregar nas mãos do Espírito Santo e a entregar as pessoas nas mãos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não caminha por estrada que não foi pavimentada com a verdade. A maneira que o Espírito Santo vai trabalhar sempre vai ser apresentando a verdade que restabelece o padrão de fé. Sempre vai ser fazendo isso. Então nós temos que ter cuidado até com a maneira que nós convidamos pessoas para vir para a igreja. Porque às vezes nós estamos falando mentiras teológicas, mentiras eclesiásticas, para simplesmente trazer as pessoas na igreja. Só que quando nós trazemos, essas mentiras precisam ser contadas, permanecer sendo contadas. E aí a gente começa a manter pessoas na igreja com medidas paliativas, que não vai resolver o problema de ninguém. Pessoas que vão ficar por uma questão muitas vezes social e que vão ser mantidas com entretenimento, mas sem arrependimento. Por quê? Se eu mantenho a prática da mentira, é porque eu ainda não fui ministrado pelo Espírito da verdade. Se eu mantenho a prática reiterada e deliberada de alguns pecados, é porque eu não fui ministrado pelo Espírito de santidade. Se eu não tenho um relacionamento profundo com o Espírito, com Jesus, é porque eu não tenho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Isso tudo é muito sério. O primeiro ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus, mostrando que o sangue derramado e a cruz não foram em vão. Esse é o primeiro ministério do Espírito Santo, mostrando que cristianismo é muito mais do que a gente vê a igreja domingo, é muito mais do que fazer alguns tipos de oração. Cristianismo é poder de viver e dizer que nós estamos livres do império das trevas, livre das ações de Satanás, querendo nos manter aprisionados no seu reino. E somente com o poder do Espírito Santo é que nós conseguimos isso. Somente quando somos ministrados pelo Espírito da verdade, nós conseguimos isso. O grande benefício da cruz é nos libertar do pecado, libertar da escravidão do pecado, porque antes, mesmo que eu quisesse obedecer, eu não podia, porque eu era escravo do pecado.
Mas quando o Espírito Santo vem e me convence a respeito do nome de Jesus, me convence a respeito da sua obra, do sangue derramado, e eu creio nele, o que acontece? João 8:32. O que diz João 8:32? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí, quando você está livre, você pode voltar a andar em fé. E o que é andar em fé? Não é carro, não é casa, não são roupas, não são viagens, não são restaurantes, isso até faz parte. Mas andar em fé é firmar os seus passos naquilo que Deus falou. Você volta a andar de acordo com a palavra de Deus. Se Deus disse que é. Se Deus disse que pode, pode. Se Deus disse que não é. Se não pode, não pode. Então a fé, ela tem que ser vista em primeiro lugar sob este prisma, esse ângulo. E quem faz isso é o Espírito Santo, nos convencendo a respeito do pecado. Agora, vamos para o segundo ministério do Espírito Santo, que é nos convencer da justiça. Eu não vou entrar no convencimento do juízo. Eu vou falei já do convencimento do pecado e vamos falar do convencimento da justiça. Quando nós falamos de justiça, que o Espírito Santo vem nos convencer da justiça, o que é? Não é apenas o que eu fazia de errado, não é apenas o que estava desalinhado com Deus, é quem nós somos em Cristo Jesus, é a realidade da nova criação. Nós não mudamos de religião, nós mudamos de natureza. E o que nós somos agora? Em João, no capítulo 1, no verso 12, ele fala o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora o Espírito Santo vai te convencer da sua nova natureza, de que você é filho de Deus. Aleluia. O Espírito Santo vai te convencer disso. E como isso acontece? Em que momento isso acontece? Depois da primeira ministração do Espírito Santo a respeito do pecado da incredulidade. Quando você reconhece Jesus e o que Ele fez por você na cruz, você passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Amém. Isso é obra do Espírito Santo. Agora, se somos filhos de Deus, como nós podemos dizer que somos pecadores inveterados? Como a gente pode dizer que nós não conseguimos nos libertar do pecado se somos filhos de Deus? A primeira obra do Espírito Santo, que eu falei sobre o pecado, é restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, que é a fé. Fé essa que te alinha a tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. E o que Jesus fez por você na cruz do Calvário está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, que diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, primeiro, ser vivente. Segundo, Senhor Jesus, espírito vivificante. O primeiro, alma. O segundo, espírito vivificante. Assim como nós carregamos a imagem do primeiro Adão, no momento que o Espírito Santo, ele ministra na minha vida a respeito do pecado original, da incredulidade, eu reconheço o sacrifício de Jesus e a sua obra redentora na cruz, eu passo a carregar a imagem do segundo Adão, do ser vivente, do espírito vivificante, não mais do ser vivente. Eu me torno filho de Deus. Agora, por que nós temos tanta dificuldade em assumir esse papel? Por que nós cremos que nos tornarmos a imagem de Jesus é apenas quando nós morrermos ou quando Jesus vier nos buscar? Não, nós podemos reinar em vida. E isso quem nos convence é o Espírito Santo. Nós não mudamos de religião, nós não nos tornamos cristãos para fazer parte da religião cristã.
mas sim para sermos filhos de Deus. Por isso que nós nos tornamos cristãos. Agora, a mesma dificuldade que eu tive para mostrar que a incredulidade é a mãe de todos os pecados, eu também teria para te mostrar, para te convencer a respeito da nossa nova natureza. Porque a religião, mais uma vez, não nos permite falar disso. A religião vai falar assim: como você diz que é possível andar sem pecado? Lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 8, diz que se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, está aqui na tela. Isso é uma verdade, mas ela precisa ser lida no contexto correto. O texto, ele está falando a respeito do pecado original. O texto está dizendo que aquele que não nasceu de novo e fala que não tem pecado, esse é mentiroso. E por quê? Na mesma epístola de João, no capítulo 3, no verso 6, diz: todo aquele que permanece, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Então, João está falando, se você permanece em pecado é porque você não conheceu Jesus. E a Bíblia não se contradiz. Como ela estaria dizendo? Olha, se você não peca, você já é mentiroso. Sim, mas ela está falando do pecado original, porque a partir do momento que você reconhece Cristo, você se torna filho de Deus, e o convencimento da justiça te possibilita você andar como filho de Deus. Por quê? Porque você já foi liberto pelo sangue de Jesus do poder das trevas. Você já foi liberto da escravidão do pecado. Então nós precisamos assumir o nosso papel de filho e colocar isso em prática. É imperioso que a gente faça isso. E qual dos dois Adãos foi mais tentado? O primeiro ou o segundo? Os dois foram tentados. Mas quem não pecou? O segundo. O Espírito vivificante, o Senhor Jesus. E é importante a gente falar que quando ele foi tentado como um homem. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, viveu como um homem e resistiu como um homem. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E como Jesus conseguiu resistir, não pecando? Porque ele sempre se sujeitava ao Espírito. Romanos, no capítulo 6, no verso 8 diz... Eu acho que eu anotei errado, desculpa. Não, é Romanos, ele fala o seguinte, capítulo 6, eu vou lembrar daqui a pouco do versículo. Ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Jesus, ele se sujeitava ao Espírito. Por isso ele não pecava. Adão, o primeiro, o ser vivente, ele teve a inclinação da carne, que produziu a morte, o pecado. Então agora, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus, e isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Agora, eu falei lá sobre a incredulidade, que é quando eu não permito que a verdade de Deus seja verdade na minha vida. E quando eu falo que somos filhos de Deus e que estamos livres do poder do pecado, eu não estou falando da influência do pecado, estou falando do poder do pecado. Como isso soa no seu coração? Como isso soa na sua mente? Que agora nós somos filhos e estamos livres do poder do pecado. Será que você está dizendo que eu estou exagerando? Será que você está dizendo que é impossível a gente viver livre do pecado? Qual é a luta na sua mente nesse momento? Se você está pensando isso, e pode ser que você esteja, e aqui não é uma crítica, mas é para você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida.
Você precisa deixar o Espírito Santo cumprir a missão dele na sua vida, que é te convencer da justiça de Deus através de Cristo Jesus. Você é filho de Deus e você está livre do império das trevas pelo poder do Espírito Santo. Quando você foi ministrado pelo Espírito da verdade, e nenhuma acusação mais há sobre você. Não há mais como Satanás te manter no reino das trevas, aprisionados. Você está livre para andar em fé, firmar os seus pés na palavra de Deus. Você está livre para fazer isso. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu falei a respeito do pecado da mentira, e de que os pecadores, no sentido da mentira, e há outros pecados lá elencados, não herdarão o reino dos céus. É uma verdade bíblica, está no texto. Agora vamos imaginar que a pessoa morreu e está lá no dia do julgamento diante de Deus, e ela fala para o Senhor: Senhor, eu não tive forças para me libertar do pecado, eu fui fraco, foi uma fraqueza minha, mas também, Senhor, o Senhor nunca me capacitou para que isso acontecesse. O que a pessoa estaria falando para Deus? Senhor, o Senhor vai ser injusto, porque o Senhor vai me condenar por algo que eu não tinha forças para resistir. Só que Deus é santo. E Ele fala que assim como Ele é santo, nós temos que ser santos. Como Ele pediria isso para a gente, se não fosse possível? Mas sabe o que é mais fácil para a gente? A gente ficar falando: eu sou um pecador miserável mesmo, eu não valho nada, eu não presto, do que a gente lutar contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Talvez possa ter alguém aqui que tinha algum vício com a questão sexual. Isso é muito comum, seja homem ou seja mulher. E aí a pessoa passava na rua, e passava, no caso um homem, passava uma mulher, e ele automaticamente olhava 500.000 vezes. Aí esse mesmo homem casou, e ele reconhece Cristo, agora ele é filho de Deus, é uma nova natureza, não é mais a antiga natureza. Agora ele pode dizer não. Sabe por quê? Porque ele não é mais escravo do pecado. Agora ele vai olhar e ele volta: não, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. E é o Espírito Santo que nos permite fazer isso. Potifar, irmãos, a mulher de Potifar, quando ela está dando em cima, querendo agarrar para fazer sexo com José, José saiu correndo. Ele se sujeitou ao Espírito naquele momento. Se ele fica, ele ia fazer. Ele teve que sair correndo, falar: não, não. Mas você tem uma, mas deu uma vontade. É a influência do pecado. Mas você pode falar não, porque você está liberto do poder do pecado. A influência do pecado vai agir nas nossas vidas, mas o poder não tem. O poder não. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Só que o que a religião fala? A gente não pode viver sem isso. Não é possível viver sem o pecado. Sempre para justificar os erros. Por que o primeiro Adão caiu? Falei há pouco. A inclinação da carne é morte. Mesmo ele sendo filho de Deus, o amor por si próprio e pelos seus desejos foi maior do que o amor pelas coisas de Deus. E às vezes a gente fica pensando: Jesus foi fácil, ele era Deus, conforme eu falei, ele abriu mão da sua glória. Então a gente tem que mudar a nossa perspectiva, porque isso é coisa do diabo, que vem falar que para Jesus era fácil. Não foi fácil. Querem ver uma tentação que Jesus passou? No Getsemane. Quando Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o que ele fala? Mas que não seja feito a minha vontade, sim a sua. Vamos imaginar aqui com uma mente santificada, que Deus Pai falasse para Jesus: sabe, filho, você está sofrendo muito, estou gostando disso aí não, eu vou passar de você esse cálice. Irmãos, a própria Trindade foi provada dentro do seu propósito lá do mundo incriado. Quando Jesus falou: passa se possível de mim esse cálice, Deus não passou. E Jesus falou: mas que seja feita a tua vontade. E por quê? Porque quando você vive pelo Espírito, não é mais você em foco, não é mais você em primeiro lugar, mas sim o propósito. É por isso
que a gente tem que recalibrar a nossa mente. Não mais querer o Espírito Santo única e exclusivamente para ele atender nossos desejos. A gente tem que mudar isso. Isso vem a reboque. Nós temos que desejar o Espírito Santo para entrarmos na missão do Espírito Santo, para nós cooperarmos com o Espírito Santo. Nós temos que passar a ter uma maturidade de filhos e falar: Senhor, os teus pensamentos e os teus planos são muito maiores do que os meus. Eu não entendo, eu sequer às vezes entendo quando eu falo isso, eu só repito porque eu escuto falar. Mas me faz entender, me faz sentir isso, me faz verdadeiramente acreditar nisso. Irmãos, o Espírito de Deus, depois que você foi ministrado por Ele e você passou a ter o direito de se chamar de filho, de ser chamado de filho, quando Ele te convenceu de que a verdade de Deus era a verdade de homens para você, Marcos 7, isso é Marcos 7 purinho, doutrinas de homens, dos fariseus e dos escribas, que a gente lê e fica espantado, a gente cria verdades de homens para substituir a verdade de Deus. Quando a gente entende que o Espírito Santo nos convence do pecado da incredulidade, nos convence que agora nós somos filhos de Deus, mas que isso tudo não é para nos acusar, mas sim para que a gente possa ser liberto do pecado, para mostrar que é uma solução para o pecado, que é o sangue derramado de Jesus, a justiça de Deus. Nós conseguimos compreender o amor de Deus de uma maneira muito mais profunda. Só que o Espírito Santo, ele não quer, entre aspas, apenas que você seja justificado. Ele deseja também que você tome o seu posicionamento como filho, que você passe a ter esse entendimento com o filho. Eu sou salvo, glória a Deus. O primeiro ministério do Espírito Santo você deixou ser convencido. Agora, ele não quer só isso. Tem outros. Ele quer te convencer da justiça, de que você é filho de Deus. Ele quer que você passe a ter um entendimento de que você é filho de Deus. E agora, com esse entendimento, o que você vai fazer? Eu não quero mais o Espírito Santo apenas para mim. Eu quero entrar no ministério do Espírito Santo. Que heresia é essa? Entrar no ministério do Espírito Santo. Irmãos, lá em Romanos 10, versos 14 e 15, fala o seguinte: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Passa para o 15, por favor. E como pregarão, se não forem enviados? Irmãos, primeiro tem que ser enviado, depois tem que pregar. É nesse momento em que a gente está pregando a palavra de Deus, é que nós somos parceiros do ministério do Espírito Santo. É nesse momento que você entra com parceria com o Espírito Santo, de um ministério dele que já estava definido lá antes da criação do mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, fala que, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, nós falamos de Deus, na presença de Deus, para os homens. Irmãos, Deus está aqui. Ele está ouvindo o que eu estou falando dele. E ele está falando assim para o Espírito Santo: pode confirmar a minha palavra. Não faça nada, é a palavra dele. Pode confirmar, é minha palavra. Não faça nada, é a palavra dele. Pode confirmar, é a minha palavra. O Espírito Santo está aqui confirmando a palavra. E aquilo que eu falei, que não for palavra de Deus, ele está falando: não confirma porque não é minha palavra. Mas, o que nós temos visto por aí? Temos visto pregações que são um verdadeiro desserviço para o reino. Nós temos visto pessoas falando coisas com as quais o Espírito Santo não pode trabalhar na vida dos homens. Exemplo, irmãos, fique tranquilo. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador.
Ele entende que é uma fraqueza. Ele vai continuar te amando. Como é que o Espírito Santo vai confirmar uma palavra dessa? Eu falei, o Espírito Santo só anda por estrada pavimentada com a verdade. Isso não é verdade bíblica. Nós somos novas criaturas. Nós somos parte da família de Deus. Se nós não nos entregarmos nas mãos do Espírito Santo e falarmos, Espírito Santo, trabalha na minha vida com poder. Se eu estou com uma prática reiterada de algum pecado, me ajuda. Eu vou chamar de pecado. Eu vou tirar essa religiosidade da minha vida de arrumar desculpas. Me ajuda, Espírito Santo. Se eu não falar Espírito Santo, eu entendo isso, mas eu não consigo pregar a tua palavra. Me ajuda a ter esse entendimento de que agora eu sou filho. Me ajuda a desejar para entrar no teu ministério, a ter uma visão menos egoísta. Se nós não fizermos isso, a gente vai ficar na nossa zona de conforto e vai querer permanecer tendo sempre um relacionamento pautado em nós. Nunca vamos viver a plenitude do cristianismo. Nunca vamos ser, de fato, ter o entendimento de que somos filhos de Deus. Vamos viver muito aquém do que nós poderíamos viver aqui na terra. Deus quer que nós reinemos aqui na terra. É claro que há a questão da soberania de Deus. Pessoas não vão ser curadas. Por quê? Porque Deus não quer. E os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Mas muitas pessoas, eu creio que quando a gente chegar nos céus, o Senhor vai mostrar aqui, está vendo essa pessoa? Eu ia acrescentar anos de vida se você tivesse orado. Mas nós não oramos. E a gente tem que pedir, o Espírito Santo nos dá esse entendimento. E às vezes nós falamos, mas eu sou um pecador. Já viemos com a autocomiseração, né? Com a autopena. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo mesmo. Deus não tem pena de você. Deus te capacita. Graça, o que é graça? Graça é capacitação. A graça é salvação, graça é capacitação. Só que quando a gente fala graça de Deus para salvação, eu consegui mediante a graça. Sim, Deus te capacita para ser salvo. É isso. Quando a gente fala onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. O que é isso? Aonde eu estava coberto de pecado, que eu não tinha poder, que eu estava escravizado pelo diabo ali. O Espírito Santo, ele vem e ele vai me capacitando. Esse aqui você já está livre. Esse aqui você está livre. Sai esse também. Esse está livre. Agora você está liberto dos pecados. Só que eu não vou te dar só a medida para te capacitar, não. Vai superabundar para você alcançar os outros, para você chegar e tocar a vida dos outros, para que as pessoas entendam que você é filho de Deus e você cumprir o meu ID. Não tem jeito. É só com a capacitação. Só que a gente pensa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus, Deus me ama muito mais do que os outros. Não, Ele está te dando uma capacitação a mais para você destruir tudo aquilo que estava te pedindo de caminhar e agora te possibilitando andar em fé, firmado na palavra dEle, os teus pés, para que você anuncie o Evangelho. Como filho de Deus. Para que você anuncie o Evangelho, para que você se torne um ministro do Espírito Santo. A Bebel, ela me mandou um vídeo, eu não lembro agora o nome da pastora, mas assim, falou muito ao meu coração. Às vezes a gente reduz muito a importância do Espírito Santo. A gente acha que é uma energia, que é uma força, que é um vento, que é uma pomba. O Espírito Santo na Bíblia, ele é representado por isso tudo. Essa pastora fala isso. Ele é representado por isso tudo. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. A gente não pode minimizar a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus. Ah, mas por que ele é a terceira? Porque ele é a terceira a ser revelado nas Escrituras. Mas todo poder, toda a glória, toda a honra de Deus, Pai, está no Espírito Santo. E é Ele que te capacita para você andar em fé. Pede para a igreja ficar de pé, por favor.